Oi pessoal, vamos dar continuidade ao tema homossexualismo, né, dentro da concepção psicanalítica. E nós dizíamos no vídeo anterior que para a psicanálise a questão da orientação sexual dos indivíduos ela passa obrigatoriamente pelos acontecimentos centrais da fase fálica do desenvolvimento psicossexual, principalmente no que se refere ao complexo de Édipo e ao complexo de castração. Então, no complexo de Édipo, nós temos uma vivência em que tanto o menino quanto a menina têm a mãe como objeto de desejo, um desejo, diga-se de passagem, bem exclusivista, que faz com que qualquer outra pessoa que venha a interromper ou que venha a se meter de algum modo entre a criança e a mãe, essa pessoa será vista inevitavelmente como um rival e que precisa ser eliminado para que esse acesso à mãe seja garantido. É justamente aí, e Lacan, quando fala sobre a lógica fálica, ele diz que nesse momento a criança ela deseja ser o falo de sua mãe. Ser falo da mãe implica em ser o desejo da mãe. Aliás, ele até era bem contundente. Ele dizia que a criança, nesse primeiro momento do complexo de Édipo, deseja ser o desejo do desejo da mãe. O desejo da mãe é o falo. Então, para agradar a mãe, a criança tem que ser o falo dela. Esse é o primeiro tempo. Só que chega um segundo momento e a criança vai percebendo que a mãe tem outros interesses além dela própria. Criança. A mãe deseja fora da criança. E na maioria das vezes esse desejo fora da criança encontra um objeto específico. Esse objeto a gente chama de pai. Em psicanálise, os termos mãe e pai, eles passam muito mais a designar posições, lugares, do que pessoas propriamente. Então, esse sujeito que é o pai e que a mãe mostra que deseja fora da criança porque atende às solicitações desse outro, ele é rival da criança, é o objeto de ódio inicial, mas quando a criança percebe que a sua mãe, de alguma forma, é capturada por esse outro, ela começa a fazer uma suposição de que esse outro objeto só pode ser aquilo justamente que a mãe deseja, aquele que tem o que a mãe deseja. Seria então um portador do falo. Ora, existe um outro mecanismo aí nessa historinha que é justamente a castração. Agora a gente vai falar exclusivamente do menino. O pênis, ele é ameaçado pelos adultos desde que a criança começa a se entender por gente. Sempre tem algum adulto dizendo que vai cortar e dar para o gato comer, ou vai arrancar e jogar para o cachorro, ou simplesmente vou arrancar o seu pintinho, o seu piruzinho, e etc. e tal. A criança, uma criança de 3 anos de idade, um menino de 3 anos de idade escutando uma coisa dessa, isso passa a entrar no mundo das possibilidades. Ainda mais quando ele vê uma menina sem roupa. Você acha que ele imagina o quê?
Ah, ela tem uma vagina. Um menino de 3 anos não imaginaria isso. Na cabecinha dele só pode ter acontecido o pior. Ela também tinha um pênis e aquelas ameaças que foram feitas para ele aconteceram com ela. Ele acredita que de alguma forma ela perdeu o seu pênis. Esse acontecimento é marcante para o menino, porque nessa rivalidade que ele tem com o pai, no complexo de Édipo, uma das consequências em suas fantasias seria justamente de perder o seu pênis. E aí, por amor ao seu pênis, para manter o seu pênis, é muito melhor abrir mão da mãe, enquanto objeto de desejo, buscando uma identificação com a figura paterna. Isso seria o complexo de Édipo positivo, como Freud designa, e particularmente aqui estamos falando do menino. Com a menina acontece algo semelhante, ela também tem a mãe como objeto de desejo, só que aí, justamente por não ter pênis, se sentir castrada, já que na mente infantil não existe ainda o masculino e o feminino, o mundo é dividido em aqueles que têm pênis e os que não têm, dizendo uma linguagem mais organizada, seria assim: o mundo é dividido entre fálicos e castrados. Ela se vê castrada, também vê a sua mãe como uma igual. Então a mãe não pode mais aparecer como objeto de amor. Então ela vai procurar aquele que tem fala. Mas, como ela não é boba nem nada, vai fazer isso aprendendo com aquela que, mesmo sendo castrada, encontrou um caminho de obtê-lo. Então, resta-lhe identificar-se com sua mãe. E onde é que fica a homossexualidade nessa história toda? Bom, para a psicanálise, quando o pai não se faz presente no desejo materno, o caminho da criança para a mãe fica aberto, fica possível. Se o pai não intervém como aquele que porta a lei da interdição do incesto, se o pai não aparece como aquele que é desejado pela mãe, para a criança fica a possibilidade de se perder no desejo dela. E aí, quando a criança é capturada por esse desejo da mãe, só resta-lhe desejar aquilo que a mãe deseja. E a mãe deseja justamente ele próprio, como seu falo. Aí se originaria esse desejo pelo semelhante. Porque eu sou agora o que deseja o desejo dela. O desejo dela sou eu. Então esse desejo fica sendo um desejo pelo semelhante, pelo igual. O sujeito fica capturado nessa operação desejante. A orientação sexual, tanto hétero quanto homo, estaria inscrita aí. No caso do homossexual, estaria inscrita nessa impossibilidade de desejar diferente do desejo da mãe, por conta da ausência da interdição paterna, e no caso da heterossexualidade, ficaria marcada pelo desejo ainda de ter a mãe, no caso do menino, só que em forma de outra mulher, por conta da interdição paterna. E o pai ali aparece como um modelo de identificação, como aquele suposto portador do falo, que vale a pena se identificar com ele, porque aí eu posso ter acesso, pelo menos imaginariamente, ao objeto do meu desejo. Do lado da homossexualidade, ficaria esse desejo bem preso ao narcisismo, né?
Aí eu peguei até aquela frase da música do Caetano Veloso, que diz que Narciso acha feio o que não é espelho. E me lembrei de um jovem homossexual que eu atendi, e que ele, ao me contar a sua primeira experiência de relação sexual com uma mulher, de que ficou olhando para aquele corpo feminino nu e disse assim: não é o que eu quero, falta alguma coisa. Eu traduzi para ele nesse sentido: você não se vê naquele lugar. E é o que ele me respondeu: é verdade, eu não me vejo naquele lugar. Não me atrai essa diferença. Então, a questão da orientação sexual, repetindo, ela tem a ver com as identificações. Identificação é crucial nesse processo. Tem a ver com a ultrapassagem do complexo de Édipo e com a ultrapassagem do complexo de castração. Para a mulher, a coisa é um pouquinho diferente. Em psicanálise, principalmente com as contribuições de Jacques Lacan, a gente começou a perceber, né, que a sexualidade feminina ela segue um percurso diferente. Freud até chamava a mulher de o continente negro da psicanálise e fez a famosa pergunta: o que quer uma mulher? Não é? Então, em termos de homossexualismo, o que a gente pode dizer é que não há homossexualismo feminino. Na verdade, as mulheres cuja prática sexual apontam no sentido do desejo por uma semelhante estão numa atuação, né, um acting out histérico, né, que elas querem ser amadas, e aí não importa se é um homem, se é uma mulher, se é um animal, ou aquelas outras que são masculinizadas e que estariam presas num complexo de masculinidade. Logo, elas não estariam transitando no feminino. Mas essa é uma questão que a gente pode deixar para uma próxima aula. Bom, para não ficar muito longo, vamos parar por aqui, prometendo que ainda teremos mais alguns 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto, porque ainda temos alguma coisa a dizer, principalmente relacionadas a essa celeuma, né, do movimento gay atual, principalmente do ativismo gay, né, e com a questão do projeto de lei 122 e da atuação dos pastores Feliciano na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Direitos Humanos e Minorias da Câmara, as questões da religiosidade, as questões mais pontuais hoje na mídia sobre o homoerotismo. Então, até o próximo vídeo.